Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Quero ler o texto, tendo em vista que é o início da festividade da campanha evangelizadora, e eu quero ler convosco na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 19. É uma mensagem, um texto muito lido, pois ela é direcionada aos gentios que assolaram a Ásia com a divulgação do Evangelho. Capítulo 2, versículo 11, eu estou fazendo uso da versão João Ferreira de Almeida, a tradução corrigida e fiel. Eu não sei se podemos ler no projetor, para lermos em uma só versão. Se assim for possível, eu fico agradecido. O capítulo 11 eu vou ler, capítulo 2, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares para participarmos. Versículo 11 do capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão ou as mãos, ou mão dos homens. Versículo 12. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque a nossa paz, o qual criamos os povos mesmo, e derramando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estavas longe, e aos que estavam perto. Versículo 19, a igreja. Assim as coisas estrangeiros, nem forasteiros, mas como cidadãos santos e da família de Deus. Você diz amém? Amém? Queira tomar os vossos assentos, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto quero externar a gratidão a Deus pelo privilégio imerecido da minha parte de poder estar nesta igreja, ocupando esta tribuna por mais uma vez. E quero agradecer ao meu amigo, pastor Roberto José, com a irmã Geraci, em nome deles, a todo o ministério, a igreja, que Deus vos abençoe. Reverencio os que estão na minha retaguarda, os obreiros, como também os que estão na minha vanguarda. Uma alegria, pastor José Carlos, quero parabenizar ao senhor, todos que com o senhor coordenam esta campanha, os que assim fazem acontecer. Parabéns por o trabalho, que é a ênfase do Evangelho. É uma alegria rever o Maico, bom revê-lo, filho, que Deus te abençoe, e agradeço a todos. Queridos, tomando por base esse texto, como a proposta temática é evangelização, é a mensagem que transforma, eu gostaria de falar-lhes sobre o nosso privilégio. Privilégio, quando eu digo nosso, como gentios. Os irmãos hão de convir
que quando o apóstolo Paulo, ele, no início ou da terceira viagem, no final da segunda viagem, no início da terceira, ele estabelece a igreja em Éfeso. E os irmãos hão de convir que a igreja em Éfeso começa com 12 discípulos de João Batista, que não conhecia o batismo do Espírito Santo. Então, por meio do poder da pregação de Paulo, estes 12, com Paulo, Áquila e Priscila, eles começam a falar de Jesus em Éfeso. E a Bíblia diz, obviamente, que alguns estudiosos têm como figura de linguagem que a mensagem do Evangelho se tornou conhecida em toda a Ásia. Isso implica dizer que por volta dos anos 52 depois de Cristo, então a igreja, levada pelo poder da palavra, ela consegue atrair a cidade de Éfeso, que traz um prejuízo financeiro, tanto no contexto da idolatria por conta do templo de Diana, como em um contexto de magia, pois Champlin diz que os próprios mágicos, impactados pelo poder da palavra, eles traziam em praça pública os seus livros de magia, queimavam e confessavam Jesus como Salvador. Em contrapartida, observem que isto é uma igreja gentia. Cerca de 10 anos depois, Paulo está escrevendo a carta entre 62 e 63 aproximadamente, e ele vai trazer a memória de uma geração contínua acerca que eles não deveriam perder o que foi começado. Ele diz: lembrai-vos, pois, que em outro tempo vós eram gentios. Obviamente que eu quero falar-lhes sobre o privilégio que nós temos dado por Deus. Quando nós analisamos o termo gentil dentro de um contexto original, ele está vinculado a todas as nações, todos os clãs, todos os seres humanos, independente da sua família, que não faz parte de Abraão, que não nasceu no DNA de Abraão. Chama no original goi, que quer dizer gentios, povos, nações. Então, quando nós analisamos o privilégio bíblico e o investir de Deus na obra evangelizadora, é tremendo. Vou falar que Deus investiu na evangelização 77% dos capítulos da Bíblia com Israel e 22% na igreja. Ou seja, 1% sobrou. E onde está este 1%? A Bíblia diz, a Bíblia mostra 1189 capítulos. Quando nós analisamos a Bíblia, o capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, mostra o ápice da criação. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, plantou Deus o jardim, o chamou de Éden e pôs o homem para se relacionar com ele. Observem que a partir daqui a história bíblica nos conta que foi gerado um relacionamento íntimo entre o homem e Deus. A intimidade era cotidiana. O homem perfeito era feito, criado para ser eterno, para viver eternamente. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia e caminhava no jardim, e o relacionamento era tão íntimo que não precisava Deus falar. O homem já sabia
pelo barulho das pisadas que Deus chegou. Ora, havia uma intimidade perfeita. Capítulo 3 do livro do Gênesis, vem o pecado. O pecado vai criar uma barreira entre o homem e Deus. Então, vejam que é aqui que a Bíblia diz que quando o homem ouve o barulho dos passos de Deus entrar no jardim, o homem se esconde porque já havia pecado. Então, ali vem um afastamento. Paulo escreve que o homem foi destituído da glória de Deus. No nosso vocabulário, o homem foi expulso do paraíso, expulso do Éden, afastado de Deus. Então vejam que a igreja, o Éden é fechado, trancado, para o homem não ter mais relacionamento com a árvore da vida. Partindo deste pressuposto, a Bíblia diz que o ser humano, o ápice da criação, o xodó de Deus, é agora jogado fora da sua presença. Então a lógica era para Deus desistir do homem logo ali, mas a graça de Deus dá uma oportunidade ao homem. Então Deus o expulsa da sua presença, mas não desiste dele. Capítulo 4 do livro do Gênesis, a Bíblia fala da consequência do erro. O homicídio vem e separa a família. Capítulo 5 do livro do Gênesis, os irmãos vão perceber a genealogia de Sete, consequentemente de Adão. Capítulo 6, degradação geral do gênero humano. Implica-se a dizer na epígrafe que o ser humano afastado estava, e agora de uma forma no todo. Degradação geral, o pecado os corrompeu. Então Deus vem mais uma vez à terra e vê que a intenção do coração do homem era má, e ele decide: vou destruí-los, vou dar cabo, vou dar fim ao homem que criei, as aves, os répteis, as bestas. Ou seja, Deus resolveu destruir tudo por conta da quebra de relacionamento com o ser humano. Portanto, Deus no capítulo 6 estabelece e decreta a sentença: destruição cabal. Portanto, quando tudo estava já decretado, deferido, a nossa condenação, a graça vem de novo, e pela graça Deus vai preservar 8 almas, e Noé acha graça aos olhos de Deus. Então o dilúvio vem no capítulo 7 do Gênesis, o devastar do dilúvio. Capítulo 8 do Gênesis, o recomeço. As 8 almas são tiradas da arca e Deus devolve tudo que a outra geração perdeu. Agora Deus vem com um relacionamento para recomeçar. Capítulo 9, Deus devolve tudo que a outra geração perdeu. O domínio sobre tudo que ele havia criado, ele devolve ao ser humano de novo. Capítulo 10 do Gênesis, origem dos povos. Capítulo 11, a decepção do recomeço. A geração de Noé, engodada pelo pecado, vai arquitetar um projeto sem colocar Deus nele. Criamos uma cidade cujos prédios, as torres, toque nas nuvens, precavendo um futuro dilúvio. Mas Deus já tinha dito que nunca mais faria o que fez. Porém, Deus é provocado, aí desce. Quando ele desce de novo na terra, ele vê pela terceira vez que a intenção do coração do ser humano era mal. Então ele confunde o ser humano, mas não o destrói. É aqui que a geração vai partir dos 3 princípios familiares. Os filhos de Noé são eles 3: os semitas, os jaftitas e os canitas.
partindo do pressuposto bíblico, segue estes três com destinos diferentes, seus familiares, dialetos particulares por famílias. Então, 11 capítulos da Bíblia, no percentual, você vai ver que é menos de 1%, 0,9,7%, desde a criação até o capítulo 11, 1% dos capítulos conta isso. Veja a importância do resgate do ser humano. No capítulo 12 do Gênesis, vai entrar em apreço, em evidência, o projeto de evangelização. Vejam que no capítulo 12 do Gênesis, a evangelização vai iniciar com uma proposta transcultural. Não era só uma rua, nem um bairro, mas era toda a terra, porque o capítulo 12 do Gênesis diz Deus que vai escolher agora um projeto privilegiado, só ele, de um único sangue, para se aproximar de Deus. Vai ele a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão crê, e no versículo 3 ele diz o objetivo: eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem você, e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Então começa agora um privilégio de Deus. Privilégio no nosso vocabulário é dado a um grupo ou uma pessoa de forma especial. Então agora o único povo que ia ter o privilégio de se relacionar com Deus, de evangelizar os povos, de ser exemplos para as nações e de atrair o arrependimento das nações a Deus, vai surgir um povo chamado Israel. Então Deus vai acalmar Abraão e vai falar do projeto. Capítulo 15 do Gênesis, versículo 13, diz Deus a Abraão: a tua descendência vai peregrinar em uma terra que não é dela, e por 400 anos vai se tornar escrava, mas eu a tirarei de lá com braço forte. Quando nós passamos de Abraão, vamos a Isaac e a Jacó. Quando Jacó entra no projeto, na descendência, no sangue de Abraão, então vem Gênesis 46, versículo 26, diz a Bíblia que Deus faz com que Jacó desce o Egito, 66 almas das suas entranhas. O projeto vai para o Egito e chega com 70, 66 com Jacó, 67 José, Manassés e Efraim já estavam no Egito. 70 almas de um único DNA, o sangue de Abraão. Então só eles tinham o privilégio de promover um grande avivamento. Observem que quando a gente sai do livro do Gênesis, vamos para o Êxodo. O Êxodo vai falar acerca do poder do Egito. É tão comum, os irmãos lembram que na leitura que nós lemos, está escrito que foi por meio do sangue da cruz. Olha que observação. O rei do faraó, quando os patriarcas morreram, diz a Bíblia que apareceu um rei, um faraó que não sabia a história de José. Faraó era faraó. Então ele vai tentar coibir o projeto, que entrou com 70 almas e já era incontável, ia multiplicando-se cada vez mais. Então a primeira proposta de Faraó é aumentar a carga de trabalho, porque a intenção dele era cortar a corrente sanguínea de Abraão. Se os homens vão trabalhar
o dia todo e parte da noite, não vai ter tempo de relacionar com as esposas. Então o número de filhos vai diminuir, aumentaram a carga de trabalho, mas não deu resultado. A campanha de evangelização continuava crescendo, então ele não tem êxito. Então diz ele: se é assim, eu vou bater pesado. Ele dá ordem às parteiras que quando nascesse um menino na casa de um hebreu, elas tinham autoridade para matar, porque matando os homens, dizia ele, as mulheres deixem viver. A intenção dele era cortar o DNA produtivo de Abraão. Então vem as parteiras e não consegue impedir. O faraó irado diz: vocês me desobedeceram. Elas só têm o direito de dizer é que as hebreias são diferentes das egípcias, ou seja, o projeto foi criado para produzir, ninguém vai parar ele. O projeto foi criado diferente lá do mundo, foi feito para crescer.